Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Boa tarde, amados do Senhor. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor por esta tarde. Eu cumprimento a todos, saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e louvor por este momento ímpar, singular, em que podemos estar aqui fazendo esta transmissão ao vivo, onde na qual queremos aí compartilhar um tanto mais da palavra do Senhor. Desde já, eu declaro aí, sejam bem-vindos a todos vocês que estão aqui conosco, participando desta live, certo? Sintam-se à vontade para comentar, para compartilhar, certo? Para deixar aí o vosso like, o vosso comentário. Que Deus seja exaltado tanto por mim quanto por você na tarde deste dia que se chama hoje. Louvado seja Deus. Quero convidar você aí, em nome do Senhor Jesus, a estar se ligando com Deus. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti nesta tarde, Senhor, e expressamos a Ti desde já gratidão. Muitíssimo obrigado, Senhor, por ser o Senhor bom para conosco, e além de ter nos abençoado com a linda manhã, está o Senhor nos abençoando com a linda tarde. Muitíssimo obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos. E Te pedimos, ó Pai, fala conosco na tarde desse dia. Abre o nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos a compreender um tanto mais, Senhor, as verdades contidas no Evangelho, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, eu Te peço, abençoa cada participante, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, Senhor, que quer dedicar tempo para aprender contigo, através de mim, um homem falho, limitado. Mas graças Te dou eu, Senhor, por não ser só eu falho, quanto também limitado nesta terra, Senhor. Muitíssimo obrigado por usar cada um de nós, cada falho, cada limitado, e isto em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus seja exaltado. Deus seja engrandecido. Aquele que é, aquele que era e que há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja engrandecido. Glória a Jesus. Temos aqui um tema para estarmos tanto aqui comentando, falando, certo? E o tema tem ele a ver com a obra da evangelização. É um tema que todos nós, filhos de Deus, devemos levar a sério. O tema da obra da evangelização. Se nós não levarmos a sério esta obra, a obra da evangelização, não adiantou de nada nós termos confessado a Cristo. Muitos querem confessar a Cristo apenas como Salvador. Não querem confessar a Cristo, além de confessar a Cristo como Salvador, confessar a Cristo como Senhor de suas vidas. Jesus, ele não é apenas Salvador. Jesus, ele é também Senhor. Amém? E não queiramos nós apresentar Jesus apenas como Salvador. Apresentemos também Jesus, além de Salvador, Senhor. Senhor. Louvado seja Deus. Amém? O versículo aqui que nós queremos tomar por base é o versículo 6 de Isaías, capítulo de número 55. Isaías de número capítulo 55, versículo 6 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o versículo base que quero eu
trazer nesta tarde, certo? Tê-lo como base do que nós vamos falar, do que nós vamos dizer. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está tendo como pedra no seu sapato, eu não sei que tipo de aperto, que tipo de circunstância está gerando em você angústia, aflição, mas o que eu tenho para te apresentar nesta tarde, tendo como base a Escritura, é Deus. É Deus. Deus que, pela Escritura, nos motiva, nos incentiva a buscá-lo. O versículo que nós lemos aqui, o versículo 6 de Isaías, capítulo de número 55, é um dos versículos que nós encontramos na Escritura, precisamente no Antigo Testamento, influenciando as pessoas a buscarem a Ele, a buscarem a Deus. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Um outro versículo semelhante a este é o versículo 3 de Jeremias capítulo 33, onde diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. E um outro semelhante a estes dois que acabaram de serem aí recitados, no caso Isaías 55, 6 e Jeremias 33, versículo 3, temos também o Salmo de número 50, versículo de número 15, onde diz: me invoca num dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você observou que no Antigo Testamento existem 3 expressões, as quais são sinônimos de oração ou de expressão do homem para com Deus. A primeira expressão que a gente encontra dentro das 3 referências que aqui citamos, Salmo, Jeremias e Isaías, a primeira expressão que nós encontramos é a expressão de invocar, a qual está em Salmo 50, verso 15, do homem para com Deus, dizendo: me invoca num dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A segunda expressão que nós encontramos no Antigo Testamento como sinônimo de oração a Deus é clamor. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. E a terceira expressão que nós encontramos, aleluia, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, é buscar. Buscar. Está aí em Isaías 55, versículo 6, onde diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus. Então, essas 3 expressões do Antigo Testamento são elas sinônimos de oração. Oração que no Novo Testamento a gente vê de modo explícito, a gente vê a expressão oração de modo literal. Isso no Novo Testamento. Não é à toa que em 1 Tessalonicenses a gente encontra o amado Paulo, o apóstolo de Cristo, escrevendo no capítulo 5, no verso 17, da seguinte maneira: orai sem cessar. O mesmo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, ele fala da seguinte maneira: perseverai na oração. Como também o mesmo Paulo, em Romanos 12, versículo 12, Paulo diz da seguinte maneira: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O próprio Senhor Jesus, ele foi alguém que também não descartou a oração. Amém? E por assim ser, o médico amado Lucas escreve no seu relato sobre a pessoa do Senhor Jesus, no capítulo 18, no verso 1, ele conta, dizendo sobre Jesus: e contou Jesus aos seus discípulos
uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Você observou que, segundo o relato de Lucas, Jesus falando, oração é um dever? O que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos, meu caro irmão, que oração não é um hobby. Oração não é um parquinho de diversão. Oração, meu amado e minha amada, não é um passatempo. Oração, segundo o relato de Lucas, dizendo que Jesus falou, oração é um dever. Por isso Lucas escreveu: e contou Jesus aos seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre. Entendamos e consideramos que oração, além de ser um dever, é um dever que deve ser feito sempre. Se é algo que deve ser feito sempre, significa dizer que não é algo que deve ser feito de vez em quando. Não é algo que deve ser quando eu sentir vontade. Não é algo que, se eu estiver alegre, eu oro, ou se eu estiver triste, eu não oro. Não é o que deve ser feito quando eu estiver triste e quando eu estiver alegre, eu não faço. Oração é algo que deve ser feito sempre. Por isso que Jesus expressa-se em Lucas, capítulo 18, versículo 1. E contou Jesus aos seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre, sempre, sempre e jamais esmorecer. Por que jamais esmorecer? Porque nós, humanamente falando, a gente pede as coisas para ontem, ou se não, para a semana passada, para o mês passado, para a quinzena passada. E muitos, por não verem de imediato a resposta de Deus aos seus clamores, às suas invocações, às suas buscas, por não verem a resposta de Deus de modo positivo falando, né? Ou seja, eu pedir uma bênção e Deus me dá a bênção, por não verem essa ação de Deus, esmorecem. E por esmorecerem, param, deixam de buscar a Deus, de clamar a Deus, de invocar a Deus. Mas o texto diz: nunca ou jamais esmoreçam. Amém? Então, oração tem como sinônimo no Antigo Testamento essas três palavras: invocação, clamor e busca. Louvado seja Deus. O versículo aqui, para quem está chegando agora, que nós tomamos por base, foi o versículo 6 de Isaías 55, onde diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor Jesus, nas suas palavras, ali no Sermão do Monte, nós vemos Jesus incentivando os seus ouvintes. Mas há um detalhe ali entre os ouvintes. Jesus não está falando para a multidão que seguiu Jesus, por causa que Jesus estava realizando vários milagres, prodígios e maravilhas. O público específico para o qual Jesus está se expressando, para melhor entendimento, ensinando, são seus discípulos. Você pode bem ver isso no início do capítulo 5 de Mateus. Amém? O texto diz, se não me falha a memória, no versículo 2, que Jesus, se assentando, se aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, no caso Jesus, começou a ensiná-los. Amém? Então, nós vemos ali a pessoa do Senhor Jesus incentivando os seus discípulos a fazer uma espécie de inversão de valores. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 31, Jesus disse: não andem ansiosos, se perguntando, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Ou calçaremos? Certo? Aí do 31 vamos pular para o 33, onde Jesus diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas
vos serão acrescentadas. Estas demais coisas que Jesus cita é justamente em relação ao versículo 31 de Mateus 6. Quais são as demais coisas? O comer, o beber, o vestir ou o calçar. Amém? Mas Jesus incentiva os seus discípulos a fazerem essa inversão de valores, de ao invés de, em primeiro lugar, saírem correndo em busca ou à procura do comer, do vestir, do beber, do calçar, Jesus incentiva em primeiro lugar as pessoas buscarem o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas elas serão acrescentadas. Aí você me pergunta, irmão Jailson, quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus? Paulo, aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 12, ele dá assim, por alto a entender, o que é o reino de Deus. Ele diz da seguinte maneira: o reino de Deus não é bebida e nem comida. O reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Olha só, coisas estas, paz, alegria e justiça, que pessoas que têm o que comer, vestir e beber não têm. Embora tenham comida, embora tenham vestes, embora tenham calçados, embora tenham o que beber, de modo saudável, falando água potável, água tendo em si sais minerais, água mineral, pessoas que têm toda essa estrutura material, embora tendo tudo isso, elas não têm o que no interior, no seu interior elas devem ter, que no caso é paz, alegria e justiça. Essa paz, essa alegria, essa justiça, elas só podem vir quando a minha e a sua pessoa passa a buscar a Deus. E buscando a Deus, Deus por meio do Espírito Santo põe em nós esta paz, esta alegria e esta justiça. Paulo disse, volto a repetir, Romanos 14, 12. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí o texto que nós iremos aqui, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Você me pergunta, buscar o Senhor enquanto pode achar, irmão Jesus? Sim. Buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo ou encontrá-lo. Aí você me pergunta, quando é que é possível? Ou quando buscamos a Deus, irmão Jesus? Enquanto é possível achá-lo. A primeira resposta para essa sua pergunta, meu querido, é a seguinte: enquanto estamos em vida. A primeira resposta para essa sua pergunta de quando buscamos a Deus é esta: enquanto estamos em vida. Ou você acha que após a morte, depois de descer a sepultura, abaixo de 7 palmos, será possível, além de buscarmos a Deus, encontrarmos Deus? Eu penso comigo que não. Não será possível. Não será possível após a morte, nós, além de buscarmos a Deus, encontrarmos a Deus. A Bíblia diz, no Salmo 115, no verso 17, da seguinte maneira: os mortos não louvam a Deus, e nem os que descem ao silêncio. Aí, como alguém morto busca a Deus e encontra Deus? Não é possível. Não tem essa garantia de após a morte alguém, além de buscar Deus, encontrar Deus. E quem é que pode buscar Deus e além de buscar Deus, encontrar Deus? Isaías, capítulo 38, versículo 19 diz da seguinte forma, da seguinte maneira: os vivos, estes é que podem te louvar, ó Deus, como eu hoje faço.
Quem foi que se expressou assim? Quem se expressou assim em Isaías 38, versículo 19, foi a pessoa de Ezequias, o qual estava enfermo em casa, no quarto, e Deus ordena a Isaías ir falar com Ezequias, dizendo: põe a tua casa em ordem, pois certamente tu morrerás. Isaías sai do quarto, e quando Isaías sai do quarto, o rei Ezequias clama a Deus, invoca a Deus, procura a ajuda de Deus. E ali Isaías começa a orar, começa a clamar, começa a invocar, e além de se expressar com a boca, né, e com o coração, Ezequias também se expressa com lágrimas, e se expressando com lágrimas, aleluia, oh Espírito Santo, aleluia, oh glória, Jesus, eu sinto Deus aqui, não sei se você sente aí, mas, oh glória, Jesus, sinto o Espírito Santo aí. Quando Ezequias se expressa com lágrimas, Anakarabase sukiantaka, oh xarabakasoyore cantará. Sinto o Espírito Santo aí, minha irmã, sinto o Espírito Santo aí. Aleluia. Deus está me dizendo que se você derramar um tantinho de lágrima, poderá ser isso aí, aleluia, o combustível necessário para responder a sua oração. Aleluia. Louvado seja Deus. E por meio da lágrima derramada por Ezequias, Ezequias expressou verdadeiramente que ele não queria morrer. Deu a entender para Deus que não queria morrer. Infelizmente muitos assim não estão fazendo. À beira da morte, não estão buscando a Deus, procurando a Deus. Como diz o Eli Aguiar, né? Aquele jornalista, repórter, apresentador de programa da TV Diário, que hoje em dia é um deputado estadual do estado do Ceará, diz: a mão na vela e a outra no soro. Pessoas nesta condição, mesmo nesta condição, não invocam a Deus, não estão buscando a Deus. Se nós formos contar, hein, irmãe? O tanto de pessoas que de um ano para cá, né, no final de março do ano passado para março desse ano, se nós formos contar o tanto de pessoas que faleceu por Covid-19, mas faleceu por Covid-19, por complicações do Covid-19, porque o Covid-19 para algumas pessoas veio só acabar de matar, porque a pessoa já estava morrendo de diabetes, já estava morrendo de colesterol alto, já estava morrendo de coração crescido, já estava morrendo de HIV, de AIDS, já estava sendo morto aos poucos por algum tipo de enfermidade, né? Se nós formos contar o tanto de pessoas que faleceu sem aceitar a Cristo, sem não entregarem as suas vidas para Deus, na hora da mão na vela e a outra no soro, sem pedirem a alguém: ore por mim, ore por mim. Talvez até pediram, ore por mim, mas pediram por oração, mas apenas para não se depararem com a morte. E se caso fossem curadas, voltarem às suas vidas normais. Talvez de bebedor, de fumador, de cheirador, de homo, de 44. Gente, muitas pessoas nos dias de hoje, por não olharem as Sagradas Escrituras, elas não veem referências sadias como esta de Ezequias. Que Ezequias, após ouvir de Isaías: põe a tua casa em ordem, pois certamente, ou seja, sem sombra de dúvida alguma, tu morrerás.
Pessoas por não colocarem a sua atenção na Sagrada Escritura ou numa pregação que, como nesta tarde, neste momento está feita pela misericórdia de Deus, através da minha pessoa, elas ficam sem saber que Deus, aleluia, além de ouvir, Ele é misericordioso, e por ser misericordioso, Ele atende o clamor daquele que clama, daquele que invoca, daquele que busca a Deus. Mesmo com a mão na vela e a outra no soro, mesmo que Deus, por meio do profeta, baixe o decreto dizendo não de lockdown, mas de certamente tu morrerás. Louvado seja Deus. Aleluia. Eis aqui Ezequias, o versículo 19. De Isaías 38, ele expressa dizendo: os vivos, estes é que podem te louvar, ó Deus. Se é os vivos que podem louvar a Deus, então não resta dúvidas do que o salmista no Salmo 115 declara no versículo 17. Aleluia. Os mortos não louvam a Deus, e nem os que descem ao silêncio. Se os mortos louvassem a Deus, não tem aquela parábola, né? Lá em Lucas, o rico e o Lázaro, né? Jesus conta que o rico estava do bom e do melhor, enquanto Lázaro estava todos os dias no portão do rico, mendigando as migalhas que caíram da mesa e tendo ali os cachorros lambendo as suas feridas. Jesus contando, Jesus dá a entender que ambos morreram no mesmo dia, praticamente na mesma hora, no mesmo horário, no mesmo minuto. Só que um, após a morte, vai para um determinado lugar e o outro vai para o seio de Abraão. Jesus faz questão de especificar ali que o rico, ele vai para um lugar de tormento. Ele vai para um lugar de tormento, ele não vai para um lugar de cosquinha. Ele não vai para um lugar de água fresca e sombra. Ele dá a entender que o rico, ele vai para um lugar de tormento, e o lugar de tormento era tão atormentador que ele só sofria ali. Era só pranto e ranger de dente, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão. E por assim ser, o rico, ao avistar Lázaro no seio de Abraão, em repouso, em descanso, o rico decide clamar a Abraão, dizendo: Pai Abraão, manda que Lázaro passe daí para cá com a ponta do seu dedo molhado e toque na minha língua, para que essa sede de mim passe. É possível? A ponta do meu dedo molhado, ao tocar na minha língua, saciar a minha sede em um lugar de tormento? Só aí o rico é que soube expressar humildade. Só aí o rico é que soube expressar dependência de Lázaro, mesmo Lázaro sendo pobre, sendo um mendigo. Só aí no tormento. Mas quando o rico estava de boa, estava tendo de tudo e do melhor em vida, não soube prezar a pessoa de Lázaro, o mendigo. É triste pessoas assim. É triste pessoas assim. Muitas pessoas hoje em dia estão aí nas UTIs, ainda não foram nem entubadas, né? Estão numa sala que podem ver e ouvir os médicos, os demais pacientes. E aquelas pessoas que elas desprezaram, elas não expressam ali, como posso dizer, uma dependência de simplesmente: ore por mim, me perdoe, me desculpe, entendeu? E muito menos: ore por mim. Nesses dias faleceram 3 famosos em nossa nação: um homossexual, um político e, por último agora, um funkeiro. Um homossexual, um político e um funkeiro. Ambos os 3
Ambos os três faleceram. Ambos os três, durante a vida, fizeram coisas boas. Sim, fizeram. Ajudaram. Mas será que, quando estavam com uma na vela e a outra no soro, se lembraram de se arrepender? Se lembraram de clamar a Deus? Se lembraram de aceitar Jesus? O homossexual, até então não saiu nada na mídia dizendo que ele aceitou a Cristo, dizendo que ele se converteu, dizendo que ele confessou a Jesus. Até agora não saiu nada na mídia dizendo que o homossexual, que fez vários filmes de humor, inclusive um filme intitulado Minha Mãe é uma Peça, até agora não saiu nada na mídia sobre ele dizendo que ele aceitou a Cristo. Até agora não saiu nada na mídia. Quanto também em relação ao político, prefeito de São Paulo, agora ex, porque faleceu. Até agora também não saiu nada na mídia que ele aceitou a Cristo antes de falecer. E muito menos saiu algo na mídia afirmando ou dizendo que o funkeiro, antes de falecer, aceitou a Cristo. Embora, após a queda do quinto andar, ele tenha sido atendido e levado às pressas para um hospital. Até agora não saiu nada na mídia sobre eles três, dizendo que eles aceitaram a Cristo antes de falecer. Detalhe, todos os três tiveram oportunidade. Tanto o homossexual, quanto o político, quanto também o funkeiro. Ambos os três tiveram a oportunidade de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e assim sendo, passarem a ter o privilégio que aquele ladrão, um daqueles ladrões, estavam na cruz, no dia que Jesus estava sendo crucificado. E qual foi o privilégio que um daqueles ladrões que estava na cruz, no dia que Jesus foi crucificado, teve? De não apenas reconhecer Jesus como Senhor, dizendo Senhor, e antes disso reconhecer que estava errado. Quando o seu passa de ladroagem, escarnecer de Jesus, se tu sei o que mais lá, desce daqui. Aí esse que reconheceu Jesus como Senhor diz, cala-te, este homem não fez nada para que aqui estivesses, mas nós sim. Ou seja, reconheceu que estava errado. E ao reconhecer que estava errado, reconhecer que era um fora da lei, declarou dizendo, reconhecer Jesus como Senhor. Por isto disse, Senhor. Não te esquece de mim ao adentrar no teu reino. Além de reconhecer Jesus como Senhor, além de reconhecer que estava errado, que errou para ali estar sendo crucificado também, clamou, invocou Jesus dizendo, te lembre de mim ao adentrares no teu reino. E Jesus vai e responde dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão da cruz aproveitou a oportunidade enquanto estava vivo. Ele não deixou, após aquele momento de crucificação, querer estar no paraíso após a morte, não. Ele clamou pela estadia dele no paraíso, dizendo em vida, e dizendo da seguinte maneira, Senhor, lembra-te de mim ao adentrares no teu reino. E o Senhor vai e responde, aleluia, ainda hoje tu estarás comigo num paraíso. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Aí você me pergunta, quando buscar a Deus? Enquanto nós estamos em vida. Hebreus 9, 27 está escrito, ao homem está ordenado falecer uma única vez. Depois disto, segue-se o juízo. As pessoas não querem buscar a Deus. Teve várias oportunidades. Tanto o homossexual,
o político e o funkeiro. 3 famosos da nação brasileira faleceram aí neste mês, nestes dias. Ambos tiveram oportunidade de confessarem a Cristo, de se converterem, de se arrependerem. Mas o que nesses dias a mídia vem fazendo é exaltando esses homens, exaltando o homossexual, exaltando o político, exaltando o funkeiro. Querem propagar o quê? Na mente. Querem ancorar o quê? Querem implantar o quê na mente da nação brasileira? Que estas pessoas são elas referências positivas para os brasileiros? Eu penso comigo que a mídia, por estar bastante influenciada pelas trevas, se nós baixarmos a guarda, a mídia, que está bastante influenciada pelas trevas, ela terá êxito na mente dos brasileiros. E, consequentemente, os valores da sociedade, os valores positivos, serão convertidos em valores que não valem a pena serem prezados, considerados e aplicados em nosso viver, como indivíduo, como família, como sociedade. Quando buscarmos a Deus enquanto nós estamos em vida, quando buscarmos a Deus antes do arrebatamento, o arrebatamento vai acontecer, meu querido. O arrebatamento da igreja está mais perto do que longe. O arrebatamento da igreja será algo que vai ocorrer quando a gente menos esperar. O arrebatamento da igreja será algo súbito, iminente. É algo que quando qualquer um de nós, por estarmos nessa vida, estamos sujeitos a toda e qualquer coisa. É o que poderá ocorrer quando um marido estiver discutindo com a esposa, quando um filho estiver se desentendendo com o pai, quando o patrão estiver se desentendendo com o seu empregado, ou quando um noivo estiver casando com a sua noiva. O arrebatamento é algo tão assim, podemos dizer, sinistro, certo? De espanto, de horror. É algo que poderá ocorrer a qualquer momento, a qualquer hora. Estejamos nós pecando ou praticando a justiça. Em outras palavras, fazendo a vontade de Deus. Jesus fala, aleluia, que assim como foi nos dias de Noé, o povo se casando e se dando em casamento e envolvido em várias festas, assim será a vinda do Filho do Homem. Será algo que a qualquer momento, a qualquer hora, ocorrerá, quando a gente menos esperar. Jesus diz como simbologia que a vinda dele será como o aparecimento de um ladrão. E como é um aparecimento de um ladrão? É quando a gente menos espera, a gente está sendo surpreendido por um ladrão. É ou não é? Quando você menos espera numa parada de ônibus, aparece um ladrão. Aparece alguém gritando ou dizendo, é um assalto. Quando você menos espera, tem alguém batendo na porta da sua casa. Quando você menos espera, tem alguém entrando pelo telhado da sua casa. Assim será a vinda do Senhor, quando a gente menos esperar. Assim será a vinda dele. Então este é o segundo motivo do quando buscarmos a Deus, antes do arrebatamento. É tempo de você se voltar para Deus. Eu não sei porque você ainda não aceitou Jesus. Eu não sei porque você ainda não se voltou para Deus através do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você está esperando ocorrer com você de negativo. Eu não sei se você está esperando por causa de um canto de unha a sua perna ser apontada. Eu não sei se você está esperando por causa dessa catarata no olho causar a cegueira. Eu não sei se você está esperando isso ocorrer para se voltar para Deus.
Eu não sei se você está esperando contrair o Covid-19 para depois se voltar para Deus. O que você está esperando, meu querido, para se voltar para Deus? O que você está esperando para se voltar para Deus? Está esperando o marido botar, é? Está esperando o marido te trair, é? O que tu está esperando, querido, para se voltar para Deus? Tu está esperando levar um pá, é? Tu está esperando ser traído pela tua esposa, é? O que é que tu está esperando, minha querida mamãe ou papai, para se voltar para Deus? Tu está esperando o inimigo ceifar o teu filho, a tua filha, por meio da criminalidade, é? Tu está esperando o teu filho ser preso por causa do comércio de droga ilícita? Tu está esperando o teu filho dar uma overdose por causa de passar a noite inteira curtindo? Tu está esperando essas coisas negativas ocorrerem para só aí tu aceitar a Cristo? Não espere não. Não espere não. Não, irmão Jesus, eu só vou aceitar Jesus se o meu marido aceitar. Irmão Jesus, eu só vou aceitar Jesus se meu pai deixar, se minha mãe deixar. Se ela não deixar, irmão Jesus, eu vou fazer igual o Xande do avião. Eu não, posso não, quero não, minha mãe não deixa não. Ou então eu vou seguir a direção da minha avó que diz: vai não, ele não vai não. Ai, tu não vai não. Tu não vai aceitar Jesus enquanto tu tá com vida não. Tu não quer aceitar Jesus antes do arrebatamento não. Quer não. Tu não quer se voltar para Deus não. Vale mais obedecer o teu pai e a tua mãe do que a Deus. Vale mais obedecer o teu tio e tua tia do que Deus. Vale mais tu atender à vontade do teu pai e da tua mãe, que não deixa tu se converter, que não deixa tu obter, por meio do receber a Cristo, o poder de Deus, de ser feito filho de Deus, de ser transformado em filho de Deus. Vale mais obedecer a eles do que a vontade de Deus. E Ei, rapaz, vamos se voltar para Deus. É tempo de você se voltar para Deus, meu jovem. É tempo de se voltar para Deus, adulto. É tempo de se voltar para Deus, idoso. É tempo de conversão, é tempo de se converter. E isto enquanto é possível. E quando é possível, enquanto você está com vida. Antes do arrebatamento, rapaz. Aproveite enquanto você está com vida. Não deixe para querer aceitar Jesus após a morte. Porque não deve deixar já isso para aceitar Jesus após a morte? Porque não vai dar mais certo. Não será mais possível. Busque a Deus. Se volte para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É complicado, né? Ter que abandonar a corrupção, né? Vem construindo a vida através da corrupção, né? Tem um depósito de bebida, né? Aí tem o que tem hoje patrimônio por causa de ter vendido muita bebida, né? E por meio da venda de muita bebida, né? Cooperou para homem trair mulher, né? Cooperou para homem espancar mulher, né? Cooperou para jovens, né? Serem embriagadas e logo em seguida serem levadas ao motel, né? É complicado, né? Deixar de crescer na vida de modo corrupto para crescer na vida de modo incorruptível, né? Sem venda de drogas, sem venda de bebida, sem venda de armas, sem se prostituir. Vamos se voltar para Deus, meu povo. Se Jesus pregou para o seu próprio povo
dizendo: se arrependam. O que Jesus deve pregar para aqueles que não são biologicamente descendentes, ou seja, não são judeus? Jesus pregou para os judeus, patriotas dele, biologicamente falando, do mesmo sangue, arrependimento. Você pensa ou acha que Jesus, para as pessoas que não são biologicamente judeus, ele deve pregar o quê? Deus te ama? Ei, Deus te ama, viu? A primeira mensagem de Jesus foi: se arrependam. Jesus baixou o decreto dizendo: se arrependam. E disse porque estava baixando o decreto de se arrependam. E qual foi o motivo? Porque é chegado o reino dos céus. Para os dias de hoje, a palavra é a mesma: se arrependam. Se arrependa. Se arrependa principalmente, pessoal, comigo, não querendo pegar pesado, mas se arrependa principalmente das vezes que você não quis se converter, das vezes que você não quis se arrepender, das vezes que você rejeitou a oportunidade de receber a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Se arrependa e aproveite hoje esta oportunidade. Não deixe para amanhã. Amanhã é aquilo que está por vir, é o tempo futuro, é aquilo que está por vir. Querendo Deus, sobrevirá a mim e a você um ano a mais, 6 meses a mais, um trimestre a mais, que é um trimestre é 3 meses, um mês a mais, uma quinzena a mais, uma semana a mais, querendo Deus. Um dia a mais, querendo Deus. Um turno a mais, seja manhã, tarde e noite. Um turno a mais, como é de tarde, querendo Deus. Um turno mais, ou seja, o turno da noite. Ou 1 hora a mais. Ou 1 minuto a mais, querendo Deus. Ou 1 segundo a mais. Ou 1 centésimo de tempo a mais, querendo Deus. Nos sobrevirá isso, mas se Deus não quiser... E aí, como é que fica? E principalmente a pessoa que não aceitou a oportunidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se volte para Deus, meu querido, se volte para Deus. Se volte para Deus. Não pense que as coisas vão melhorar só porque tá vindo vacinas e mais vacinas. Não pense que as coisas vão melhorar. As coisas estão aí se formando da forma como o homem está planejando. As coisas estão se formando para que todo mundo venha estar dentro de um sistema o qual forçará as pessoas a se voltarem contra Deus. Então, gente, compartilha aí esse vídeo, esta live. Compartilha essa mensagem com seus familiares, com seus entes queridos, com seus amigos, com seus vizinhos. E estamos aqui influenciando as pessoas a se voltarem para Deus. Se voltem para Deus, como diz o texto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa, Senhor, que neste momento está assistindo, Senhor, que tem assistido até aqui, Senhor, esta transmissão. E como também, Senhor, eu oro por cada pessoa, Deus, que quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Você que quer aceitar Jesus, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para a tua glória. Amém. Você que quer se reconciliar, você que quer se reconciliar com Deus, repita comigo essa oração. Pai querido, por meio do Senhor Jesus, eu quero contigo
me reconciliar. Se porventura o meu nome saiu por meio do pecado do livro da vida, reescreve o meu nome no livro da vida e me tenha de volta como teu filho, como tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, que se você fez uma dessas orações, 2 orações, meus parabéns. Meus parabéns. Você fez a escolha certa, tanto de aceitar Jesus, como de se reconciliar com Deus por meio do Senhor Jesus. Amém? Continue firme com Jesus, certo? Continue ligado em Cristo, conectado com Cristo. Não se afaste de Cristo, porque se você se afastar de Cristo, você se afastará da igreja, você se afastará do corpo de Cristo. Esteja ligado à cabeça, a cabeça é Cristo. Uma vez ligado à cabeça, você também estará ligado ao corpo. Se aproxime de algum irmão, se aproxime de alguma irmã. Amém? Se unam, além de ter comunhão, ou seja, além de estarem juntos, também se unam, para que o sangue de Cristo possa circular tanto em um quanto em outro, para que a vida de Cristo possa estar tanto em um quanto em outro. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado aí pela audiência de cada pessoa que passou aqui, que comentou, que curtiu, que compartilhou. Deus vos abençoe. Pai, abençoa cada um. Despede-nos em paz, eu te peço, Senhor. Dá-nos a cura que tanto precisamos para a nossa alma. Dá-nos a vida que tanto precisamos para o nosso espírito. Dá-nos, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Abençoe esse restante de tarde, protegendo e livrando não apenas a nós, mas como também os nossos familiares, os que residem conosco debaixo do mesmo teto. Como também abençoa os nossos parentes, próximos e distantes, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, os atraia a Ti mesmo, através do único e vivo caminho que liga a criatura a Ti, chamado Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, shalom. Até mais, até a próxima, se Deus quiser.